Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sou a professora Tatiane e é um prazer estar novamente com vocês. Na aula de hoje, estudaremos o direito constitucional e os direitos do homem. A unidade 3 trata-se do direito constitucional. Para iniciarmos esse conteúdo, devemos pensar o que é Constituição. Conforme já falamos na aula anterior, o Estado é uma instituição politicamente organizada a partir da vontade da sociedade. Sua formação ocorre pela reunião de um povo com características comuns sobre um território próprio e sobre um governo dotado de soberania. Esses são os três elementos que constituem o que chamamos de Estado. Cada Estado se constitui de uma maneira própria, que lhe é peculiar e está em conformidade com a vontade popular. Esse conjunto de características que define o modelo dentro do qual um Estado se estabelece formam um conjunto que chamamos Constituição. Para Lima, esta é a definição de Constituição: a lei orgânica e fundamental de uma nação, escrita ou não escrita, que esclarece o caráter e a concepção do seu governo, que estabelece os princípios básicos pelos quais sua vida interna se regula, que organiza o governo, ordenando, distribuindo e limitando as funções dos seus diferentes departamentos e descrevendo a extensão e a maneira do exercício dos poderes soberanos. Essencialmente, esse é o conceito de Constituição. Em outras palavras, essas são as matérias que, na sua essência, compõem uma Constituição, cujo conteúdo não esteja necessariamente relacionado diretamente com a formação de um Estado, sua forma de governo, seus princípios, entre outros. Ocorre que, às vezes, por motivos diversos, pode acontecer de os agentes políticos de uma nação colocarem uma norma na Constituição cujo conteúdo não seja materialmente constitucional. Quando isso acontece, dizemos que a norma é formalmente constitucional, pois a forma como foi elaborada e a sua posição em relação ao direito daquele Estado a torna formalmente soberana. Veja você que esses dois conceitos estão ligados com a ideia de que as normas podem estar essencialmente destinadas a constituir um Estado e delimitar as suas características principais, normas materialmente constitucionais. Ou, por outro lado, podem se tratar de normas relativas a assuntos diversos, mas dispostas no texto da Constituição, normas formalmente constitucionais. A partir desses apontamentos, devemos entender como é que se elabora uma Constituição. Já vimos que uma sociedade define as características do Estado em que estará inserida e que é o povo que determina as formas como a sua nação será institucionalizada. Mas não seria possível que todos os habitantes de um país se reunissem para discutir sobre a sua Constituição. Por essa razão é que o povo, em vez de fazê-la conjuntamente e por mãos próprias, elege um grupo de representantes políticos que encarregarão de elaborar a sua Constituição. O poder constituinte, portanto, é a prerrogativa conferida por uma sociedade aos seus representantes, para que possam redigir o texto constitucional de uma nação, podendo ser este originário ou derivado. O poder constituinte originário é o poder de criar uma Constituição, existindo duas modalidades, podendo ser histórico ou revolucionário. O poder constituinte histórico é o poder de criar a primeira Constituição de um país. O poder constituinte revolucionário é o poder de criar uma nova Constituição para um país, possuindo tal denominação por ser um ato jurídico revolucionário, pois será feita uma nova Constituição para aquele país, revogando a anterior. Já o poder constituinte derivado existe para designar a legitimidade que os agentes políticos podem rever e reformar a Constituição uma vez elaborada. Ele possui duas modalidades, o poder derivado decorrente e o reformador. O poder derivado decorrente é o poder que cada Estado-membro possui para elaborar sua própria Constituição. Esse poder tem origem na própria Constituição Federal, sendo um poder de direito e não de fato, ou seja, ele decorre da lei, tendo suas formas de manifestação já pré-estabelecidas.
Já o poder derivado reformador é o poder de reformar uma Constituição já existente. Na Constituição Federal de 1988, temos duas hipóteses de reforma constitucional. A revisão constitucional, que será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição pelo voto da maioria absoluta do Congresso Nacional, em sessão unicameral. E ainda, emenda constitucional prevista no artigo 60 da Constituição Federal. Atualmente, é a única forma de alterar a nossa Constituição. O poder constituinte derivado resulta da necessidade de conciliar o sistema representativo com as manifestações diretas de uma vontade soberana, competente para alterar os fundamentos institucionais da ordem estabelecida. O papel dos representantes do povo, entre outros, é o de atualizar o texto constitucional com o objetivo de torná-lo mais próximo da realidade social. Por essa razão, é que uma Constituição geralmente prevê as formas mediante as quais tais alterações deverão acontecer. Quando falamos em classificação das Constituições, na verdade, a nossa intenção é demonstrar algumas características que distinguem umas das outras. Várias são as formas de classificar uma Constituição e trataremos hoje das principais. A primeira classificação, quanto ao conteúdo, na verdade, vimos no início desta unidade, quando falávamos de texto materialmente constitucionais e textos formalmente constitucionais. Então, se você bem lembra, a distinção entre elas reside no fato de os agentes políticos terem a liberdade de, às vezes, poder inserir no corpo da Constituição normas cujo conteúdo não trate especificamente de formação do Estado. Essa elaboração de normas que são apenas formalmente constitucionais tem pelo menos um motivo principal. É que a Constituição, conforme veremos adiante, está acima de todas as outras leis que a ela se submetem. Quando, portanto, uma matéria deve ser regulada e os agentes políticos intentam que ela seja disposta em um lugar de difícil alteração, fazem-na no âmbito constitucional. E ainda, ele pode ser material, possui apenas conteúdo constitucional, não importando se prevista em uma ou várias normas, e o formal, além de possuir conteúdo constitucional, trata de outros assuntos. Não importa o seu conteúdo, mas a forma através da qual foi elaborada. A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição formal. Como exemplo, temos os artigos 242, parágrafo 2º, onde o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Já quanto à estabilidade, vimos anteriormente que um dos poderes constituintes é derivado. Esse se refere à possibilidade de alterar o texto constitucional para torná-lo mais próximo da realidade social. As Constituições prevêem o modo pelo qual os agentes políticos poderão proceder a alterações no seu texto. Quanto à sua estabilidade, temos a imutável, que é a Constituição que não pode ser alterada. Como exemplo, temos a Constituição de 1824 de Dom Pedro I, foi imutável nos primeiros 4 anos. Temos ainda a rígida, que é a Constituição que possui um procedimento mais rigoroso de alteração, se comparado às demais leis. É a Constituição difícil de ser alterada, é o caso da Constituição Federal de 1988. Temos ainda a semirrígida ou semiflexível, que é a Constituição em que parte dela é rígida e parte dela é flexível. Como exemplo, temos a Constituição de 1824, que após os 4 primeiros anos foi alterada. E por último, a flexível, que é a Constituição que possui o mesmo processo de alteração que o reservado às demais leis. Nos países que possuem uma Constituição flexível, não há controle de constitucionalidade, uma vez que não há rigidez da Constituição, não há supremacia perante as outras leis. Quanto à forma, ela pode ser escrita ou não escrita, costumeira. A escrita é um documento solene. Todas as constituições brasileiras foram escritas. A não escrita é fruto dos costumes e tradições da sociedade, ainda que haja texto historicamente esparsos. Temos como exemplo a Inglaterra. Quanto à sua origem,
se traduz quanto ao processo mediante o qual as constituições foram elaboradas. Elas podem ser promulgadas, é a Constituição democrática, feita pelos representantes do povo. No Brasil, temos a de 1891, 1964, 1946 e 1988. A outorgada é a Constituição imposta ao povo pelo governante. No Brasil, tivemos a de 1824, 1937 e 1967. A cesarista ou bonapartista é a Constituição feita pelo governante e submetida à apreciação do povo, mediante referendo. Já a pactuada e dualista é a Constituição fruto do acordo em duas forças políticas de um país. Como exemplo, tivemos a Magna Carta de 1215. Quanto ao modo de elaboração, ela pode ser dogmática, fruto de um trabalho legislativo específico, reflete os dogmas de um momento específico da história, resume o seu conteúdo em um documento com as normas constitucionais ali condensadas. Como exemplo, tivemos todas as constituições brasileiras. E históricas são as formadas a partir de uma reunião de normas constitucionais construídas de forma costumeira, fruto de uma lenta evolução histórica, como por exemplo na Inglaterra. Ao tratar da supremacia da Constituição e o controle de constitucionalidade, Kelsen estabeleceu que as normas fundamentais de uma nação estão acima de qualquer outra lei que ela possa ter, pois para se manter a estabilidade de um país, é necessário que exista um conjunto de normas fundamentais e seja respeitado de forma a orientar os rumos do Estado, como instituição e do seu povo. Dessa forma, para Kelsen, a norma fundamental é a mais importante, sendo posicionada no topo da hierarquia das normas, e todas as demais normas devem ficar abaixo dela, devendo se submeter ao que ela dispuser, sendo chamadas de normas infraconstitucionais. Como exemplo, temos as emendas constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Todas elas devem estar de acordo com a Constituição, e é aí que surge o controle de constitucionalidade, a verificação da compatibilidade das leis e atos normativos com a Constituição. Temos algumas espécies de controle de constitucionalidade, e hoje trataremos de duas que são consideradas as principais. A preventivo, feito antes da criação da lei ou ato normativo, para evitar o surgimento de leis inconstitucionais. O Poder Executivo pode vetar o projeto de lei. O Legislativo verifica a constitucionalidade e o Judiciário pode impetrar um mandado de segurança contra o mesmo. E temos também o repressivo, que é feito depois do surgimento da lei ou ato normativo, sendo feito, em regra, pelo Poder Judiciário. Como pressupostos, temos a necessidade da supremacia da Constituição, ou seja, a Constituição acima de todas as outras normas, e ainda a rigidez constitucionais, pois, quando a Constituição é flexível, não há controle de constitucionalidade. Ao estudarmos as constituições que o Brasil já teve, fazemos uma importante revisão sobre conteúdos de nossa história. Os contextos econômicos, sociais e políticos do Brasil de cada época, desde a independência até os dias atuais, estão refletidos nas linhas mestras de nossas cartas magnas. A primeira, Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824. Após a incidência do Brasil, ocorreu uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, representando principalmente a elite latifundiária escravista, produziu um anteprojeto, apelidado Constituição da Mandioca, que limitava o poder imperial e discriminava os portugueses. Dom Pedro I, apoiado pelo Partido Português, em 1823, dissolveu a Assembleia Constituinte Brasileira e no ano seguinte impôs seu próprio projeto, que se tornou nossa primeira Constituição. As principais características foram a carta outorgada, imposta, apesar de aprovada por algumas câmaras municipais, de confiança de Dom Pedro I, o Estado centralizado e a monarquia hereditária e constitucional,
a divisão do poder político em 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador, este exercido pelo imperador. O mandato dos senadores era vitalício, o voto era censitário, só para os ricos e em 2 graus, eleitores de paróquia e eleitores de província. O Estado confessional tendo o catolicismo como religião oficial, sendo a de maior vigência, pois durou mais de 65 anos. A segunda, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891. Logo após a proclamação da República, em 1889, predominaram interesses ligados à oligarquia latifundiária, com destaque para os cafeicultores. Essas elites, influenciando o eleitorado ou fraudando as eleições com o voto de cabresto, impuseram seu domínio sobre o país ou o coronelismo. 2 anos após, em 1891, foi formado um Congresso Constituinte em que os representantes do povo promulgaram a Constituição Republicana. Seu objetivo era organizar um regime livre e democrático. Suas principais características foram a instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo, a separação do poder político em 3 funções: legislativo, executivo e judiciário, a separação entre o Estado e a Igreja, sem o catolicismo como religião oficial, a destinação a todos do direito de voto, com exceção dos mendigos e dos analfabetos, que, em sua maioria, eram os escravos. A terceira, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1834. Os primeiros anos da era de Vargas caracterizaram-se por ser um governo provisório, sem Constituição. Só em 1933, após a derrota da Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, é que foi eleita a Assembleia Constituinte que redigiu a nova Constituição. As principais características foram a reforma eleitoral, introduzido o voto secreto e o voto feminino. Entretanto, continuava proibidos aos mendigos e aos analfabetos. A constitucionalização dos direitos sociais e criação da Justiça do Trabalho e leis trabalhistas, jornada de 8 horas diárias, repouso semanal, férias remuneradas. Foi a de menor duração, pois, já em 1935, Vargas suspendia suas garantias através do estado de sítio. Vargas foi eleito indiretamente para a presidência nessa mesma época. A quarta, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de novembro de 1937. Como seu mandato terminaria em 1938, para permanecer no poder, Vargas deu um golpe de Estado, tornando-se ditador. Usou como justificativa a necessidade de poderes extraordinários para proteger a sociedade brasileira da ameaça comunista exemplificada pelo Plano Cohen, falso plano comunista inventado por seguidores de Getúlio. O regime implantado, de clara inspiração fascista, ficou conhecido como Estado Novo. As principais características foram o regime ditatorial, perseguição aos opositores, intervenção do Estado na economia, abolidos os partidos políticos e a liberdade de imprensa. O mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito, que nunca foi realizado. Quinta, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de 1946. Devido ao processo de redemocratização posterior à queda de Vargas, fazia-se necessária uma nova ordem constitucional. Daí, o Congresso Nacional, recém-eleito, assumiu tarefas constituintes. As principais características foram o mandato presidencial de 5 anos, ampla autonomia político-administrativa para estados e municípios, possibilidade do Estado realizar a desapropriação, assegurava direito de greve e de livre associação sindical, garantia liberdade de opinião e de expressão, contraditória na medida em que conciliava resquícios do autoritarismo anterior, intervenção do Estado nas relações patrão-empregado, com medidas liberais, favorecimento ao empresariado. Uma observação é que, através da emenda de 1961, foi implantado o parlamentarismo, com situação para a crise sucessória após a renúncia de Jânio Quadros. Em 1962, através de plebiscito, os brasileiros optaram pela volta do presidencialismo. Sexta, a Constituição do Brasil, de 15 de março de 1967.
Essa Constituição surgiu na passagem do governo Castelo Branco para o de Costa e Silva, período no qual predominavam o autoritarismo e o arbítrio político. Em dezembro de 1966, Carlos Medeiros Silva, então ministro da Justiça, elaborou um projeto de Constituição e encaminhou ao Congresso Nacional. Ocorre que os membros da oposição haviam sido afastados e, além disso, o Congresso foi impedido de proceder grandes alterações ao projeto de Constituição elaborado pelo Poder Executivo. Assim, a Constituição de 1967, na verdade, foi outorgada ao povo como uma Carta Constitucional. As principais características foram a colocação do Poder Executivo como poder superior em relação ao Judiciário e Legislativo. A base de toda essa estrutura política estava concentrada na chamada Segurança Nacional. A autonomia dos municípios foi reduzida para que os prefeitos de alguns municípios fossem nomeados diretamente pelo governador dos estados. Grave cerceamento de importantes direitos políticos e individuais, como a liberdade de pensamento e o de livre associação. A Emenda Constitucional número 1, de 17 de outubro de 1969. Em 17 de outubro de 1969, auge do regime militar brasileiro, a Constituição de 1967 recebe uma nova redação através da Emenda Constitucional número 1, decretada pela Junta Militar que no momento governava o Brasil, mudando consideravelmente a redação da maioria dos dispositivos da Constituição de 1967, para adequá-los às medidas de exceção que o governo vinha decretando, dando assim um ar de legalidade a todo aquele cenário de perseguição, censura e repressão promovida pelo regime, com destaque para os infames atos institucionais. As principais características foram o estabelecimento de eleições indiretas para o cargo de governador de estado, a ampliação do mandato presidencial para 5 anos, que seria alterado pelo presidente Ernesto Geisel para 6 anos, procurando estender ao máximo possível o predomínio dos militares no círculo do poder. A manutenção do ato institucional número 5, que permitia ao presidente o fechamento do Congresso Nacional, assembleias estaduais e câmaras municipais, além de suspender direitos políticos e cassar mandatos efetivos. Admissão da pena de morte para casos de subversão. Somente brasileiros ou estrangeiros residentes no país poderiam adquirir terras brasileiras. Estabelecimento da Lei de Segurança Nacional, que restringia as liberdades civis, além da Lei de Imprensa, que estabeleceu a censura federal, atuante em todas as mídias e manifestações artísticas e culturais no país. Por esse motivo, sempre há uma certa dúvida acerca da natureza da medida promulgada pelos militares em 1969. Seria a Emenda 1, na verdade, uma Constituição nova, por reformar a de 1967, ou, na verdade, uma releitura mais favorável à política dos militares, adaptando a lei às suas medidas arbitrárias? Pois bem, saindo de um longo e conturbado período ditatorial em que governou o regime militar, em 27 de novembro de 1985, por meio da Emenda Constitucional 26, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte, com a finalidade de elaborar novo texto constitucional para expressar a realidade social pela qual passava o país, que vivia um processo de redemocratização após o término do regime militar. Datada de 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico institucional no país, com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. As principais características foram o direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 e 17 anos, novos direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal de 48 para 44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário, instituição de eleições majoritárias em 2 turnos, direito à greve e liberdade sindical, aumento da licença maternidade de 3 para 4 meses e licença paternidade de 5 dias. A criação do Superior Tribunal de Justiça em substituição ao Tribunal Federal de Recursos. A criação dos mandatos de injunção, de segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus, sendo ainda criado o habeas data.
reforma no sistema tributário, na repartição das receitas tributárias federais, na ordem econômica e social, constituição de política agrícola e fundiária e regras para o sistema financeiro nacional. Leis de proteção ao meio ambiente, fim da censura em rádios, TVs, teatros, jornais e demais meios de comunicação. Alterações na legislação sobre seguridade e assistência social. Portanto, de acordo com as classificações estudadas, a nossa Constituição Federal, quanto ao seu conteúdo, é formal, quanto à sua forma, é escrita e analítica, quanto ao seu modo de elaboração, é dogmática e quanto à sua origem, é promulgada. Ainda, em relação à sua estabilidade, é rígida e, finalmente, em relação à sua função, é garantista e dirigente. Na unidade 6, falaremos sobre os direitos do homem. Nessa unidade, será apresentada a origem e a história dos direitos humanos e será destacada a importância das declarações de direitos como documentos fundamentais para a evolução do conceito de direitos humanos. Ao introduzir o assunto dos direitos humanos em uma conversa, é bastante comum ouvir alguém afirmar que os direitos humanos nada mais são do que direitos de bandidos, ou que os direitos humanos deveriam valer unicamente para os humanos direitos, ou ainda, numa versão mais popular e atual, que direitos humanos não são os direitos dos manos. O conceito de direitos humanos varia de acordo com a concepção política e ideológica presente. Outro problema existente para a sua conceituação é a variação terminológica empregada para designar tais direitos. Entre elas, há as expressões direitos naturais, direitos positivos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas, garantias individuais, direito do homem e do cidadão, entre outras. A variação terminológica não acarreta problemas à conceituação dos direitos humanos, apenas demonstra a variação de concepções e possíveis definições propostas com o passar do tempo em diversos ambientes, o que proporciona a percepção de impossibilidade de estabelecimento de uma única fundamentação acerca dos direitos humanos. Podemos postular 3 grandes concepções fundamentais acerca dos direitos da pessoa humana: as concepções idealistas, as concepções positivistas e as concepções crítico-materialistas. As concepções idealistas realizam a fundamentação dos direitos humanos em uma visão metafísica, repleta de abstrações por meio da identificação de valores transcendentais que se podem expressar tanto pela vontade divina quanto pela razão natural humana. Seriam denominados, na verdade, direitos naturais, por serem inerentes à natureza do homem ou por serem resultado da força da natureza humana. Inicia-se com Aristóteles e solidifica-se no decorrer do tempo a concepção da perenidade dos direitos naturais, coexistindo com aqueles direitos mutáveis no espaço e no tempo. Seriam princípios independentes de contingências e variações por terem nascido na natureza e da razão. Aristóteles parecia afirmar que o que fosse regido pela natureza não se encontraria sujeito a lugares ou a tempos específicos, sendo, portanto, universal e atemporal. Thomas Hobbes considerava o direito natural à liberdade atribuída a cada homem de usar seu próprio poder, seu julgamento e sua razão para preservar a sua própria vida. Sob o ponto de vista dos pilares do direito natural em geral, os homens nasceriam livres e iguais por força ou do universo ou da lei divina, ou pelo próprio homem responsável pela criação de seus próprios princípios por meio da razão. Tem como fundamento a certeza de que o direito vai além daquele que é criado pelo ser humano. Existiria uma ordem superior que seria a expressão do direito justo, o qual representa o justnaturalismo. A concepção positivista fundamentaram os direitos da pessoa humana, reconhecendo os direitos como fundamentais por meio da ordem jurídica positiva. O que a definiria seria a noção de justo, pois se encontra ordenado. Não mais haveria o entendimento de que a criação dos direitos dava-se por um poder superior ao Estado. Passou a ser vista tal criação como expressão verdadeira da vontade estatal, legitimadas e efetivadas pelo poder público.
a lei passou a compreender o direito, ou seja, o direito encontrava-se restrito à lei. Somente existiria um determinado direito se na lei encontra-se expresso. Se, por um lado, tal concepção preza pela segurança, tornar o direito produto exclusivamente do Estado torna-o indiferente às exigências e necessidades sociais de justiça. Já a concepção crítico-materialista fundamenta-se na obra de Karl Marx. Segundo ela, seriam os direitos resultantes de uma luta de classes. Adeririam a um conjunto de normas e de princípios localizados em constituições ou declarações realizadas por organismos internacionais indispensáveis ao Estado democrático de direito no que se refere às garantias e proteções ao homem. Há ainda direitos econômicos e sociais baseados no trabalho e na fundamentação em uma sociedade justa, em que não há exploração econômica nem política que impeçam a participação plena dos cidadãos no processo político. Não pode haver a exploração do homem pelo homem, havendo, portanto, uma tentativa de superação de neocapitalismo. Termo que aparece como semelhante à terminologia de direitos humanos é o direito natural. Entretanto, não podemos confundi-los, pois o direito natural diferencia-se, pois há a extração dos direitos do homem do direito natural. Os direitos individuais foram utilizados como denominadores durante o século XVIII, caracterizando os direitos dos seres humanos isolados. Tais direitos exigem responsabilidade social para exercê-los. Não é por serem individuais que pressupõem a prática incondicionada, abusiva. Estabelecem o reconhecimento dos homens como homens, independentemente de suas condições sociais, escolhas políticas e religiosas. Os direitos públicos subjetivos seriam aqueles direitos que têm o indivíduo face ao Estado, de forma a protegê-lo da intervenção estatal. Dessa forma, não mais existiam as prioridades daqueles deveres que deveriam ser cumpridos pelos súditos, mas sim a prioridade dos direitos dos cidadãos. Logo, deixou a sociedade de ser vista como um todo orgânico. Não mais havia predomínio da sociedade sobre os indivíduos. Atualmente, ao Estado cabe o dever de fornecer bens, ou seja, faz-se essencial uma prestação positiva também. Diante desse cenário, alguns autores afirmam que a melhor terminologia seria direitos humanos fundamentais. Sabem como ocorreu a construção histórica dos direitos fundamentais? Iniciou-se com a Carta Magna inglesa na Idade Média. Em 1628 veio a Petition of Rights, a qual foi antecedente da Bill of Rights, 1689, considerada a segunda Magna Carta. A Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, é considerada a primeira Declaração de Direitos Fundamentais. Em 1777, teve ainda a Declaração de Independência Americana, a qual não tinha uma natureza jurídica tão expressiva quanto a Declaração de Direitos da Virgínia, mas obteve uma maior repercussão. Em 1787, veio a Constituição norte-americana, que apresentava diversos dispositivos relativos às liberdades fundamentais. Finalmente, em 1789, houve na França a aprovação pela Assembleia Francesa da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tal documento constituiu uma das importantes repercussões da Revolução Francesa. Kant afirma ter sido tal revolução correspondente ao próprio direito de liberdade. Em relação ao caráter universal da declaração, Deménio afirmou que esses direitos são de todos os tempos e de todas as nações, enquanto Mathieu de Montenegro repetiu que os direitos do homem em sociedade são eternos, invariáveis como a justiça, eternos como a razão. Eles são de todos os tempos e de todos os países. Não se trata aqui de fazer uma declaração de direitos unicamente para a França, mas para o homem em geral. A Convenção de Genebra, em 1864, inaugurou o direito humanitário na esfera internacional. A Constituição Mexicana de 1917 foi de extrema importância, pois foi a primeira a lançar os direitos trabalhistas como direitos fundamentais, juntamente com as liberdades individuais e os direitos políticos. Em 1919, a Constituição alemã, que apesar de ter sobrevivido por pouco tempo, trouxe ideias que influenciaram a evolução das instituições políticas do Ocidente. Dividia-se entre a organização do Estado e direitos e deveres fundamentais.
E em 1948 veio a célebre Declaração Universal dos Direitos Humanos, produzida sobre os escombros provenientes da Segunda Guerra Mundial. Depois de tudo isso, poderíamos dizer que da estrutura histórica em relação aos direitos humanos advieram diversos frutos. Discussões acerca da implementação e real cumprimento de tais direitos são realizados com frequência, pois nesse aspecto não se pode retroceder. Esse entendimento de direitos humanos, independentemente de sua declaração em constituições e leis, busca a dignidade humana, que deve ser exercida por todos os poderes, sejam eles oficiais ou não. A divisão em gerações dos direitos humanos acarreta diversas discussões. Foram identificadas 4 gerações de direitos humanos, de acordo com a manifestação dos direitos fundamentais na ordem institucional. Os de primeira geração corresponderiam, portanto, àqueles de teor individualista. Os de segunda geração seriam os de feição social. Já os de terceira e quarta geração seriam aqueles direitos de titularidade coletiva. Os direitos da primeira geração seriam aqueles concernentes às liberdades individuais. Teriam por titular o indivíduo e seriam oponíveis ao Estado. Resultou na constitucionalização do direito de resistência e revolução. Para estabilizar tais direitos, foi essencial a separação dos poderes e a subordinação do poder estatal ao direito, à Constituição. Resultante da evolução do liberalismo, foi realizada a complementação do individualismo com o reconhecimento dos direitos individuais coletivamente exercidos, a exemplo da liberdade de associação em partidos políticos e associações, os quais convergem interesses semelhantes em uma direção. Tais direitos individuais coletivamente exercidos tiveram um papel central na relação entre governantes e governados no século XIX, por propiciar maior controle das ações dos governantes pelos governados. Os direitos humanos de segunda geração correspondem aos direitos sociais. Foram integrados pelo sistema constitucional brasileiro em 1934. Enquanto no Estado liberal poderiam os indivíduos exercer com maior liberdade seus direitos individuais, com o surgimento de um proletariado ávido por participação e exercício de seus direitos de liberdade, igualdade e fraternidade, emergiram os direitos sociais. Tinha o proletariado, que entende-se socialmente e economicamente desprivilegiado, o desejo de participar do bem-estar social. Dentre os direitos sociais, podemos destacar o direito ao trabalho, à previdência social, à saúde, à educação gratuita, à cultura e à ciência, e à alimentação e diversos outros. Podemos afirmar que os direitos sociais seriam incompatíveis em relação aos direitos individuais, pois, ao aumentar aqueles, haveria a diminuição dos direitos garantidos quando o Estado não intervém. Enquanto os direitos de primeira geração visavam limitar os poderes do Estado, os de segunda geração visavam a ampliação de tais poderes. Tal aparente incompatibilidade comporia a dialética essencial à democracia, pois os direitos sociais garantiriam o pleno exercício das liberdades individuais. Os grandes conflitos sociais e as novas reivindicações humanas presentes no século XX foram a condição indispensável ao desenvolvimento de uma nova modalidade de direitos, cujo destinatário seria a humanidade. Deu-se em um contexto de avanço da ciência e do conhecimento, período de multinacionais, crescimento incessante da economia mundial, o rompimento das barreiras comerciais entre países, acarretando a integração da economia global. Em meio a tal desenvolvimento, não se teve muita preocupação com a igualdade e a justiça social. Os direitos de terceira geração seriam direitos concomitantemente individuais e coletivos. Não seriam titularizados por indivíduos singulares, mas sim por grupos, como a família, o povo, a nação. Iriam além das fronteiras nacionais, compreenderiam os direitos de autodeterminação dos povos, de desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, de acesso aos benefícios provenientes do patrimônio comum da humanidade. Os direitos de quarta geração seriam aqueles provenientes do período de institucionalização do Estado social.
corresponderia aos direitos à democracia, ao pluralismo, à vida das gerações futuras, advindos da realidade virtual, da bioética, desenvolvimento sustentável, entre outros. A quarta geração dos direitos humanos apresenta-se como a última até o momento expressa. Sabe-se, com o passar do tempo e o incremento das demandas sociais, que pode haver a necessidade de novas tutelas de direitos por parte dos direitos humanos, podendo surgir novas gerações de direitos. Tais gerações devem necessariamente coexistir, devem possuir uma relação dialética de complementariedade a partir de um determinado contexto social. São realidades que se presumem interdependentes. De acordo com Trindade, a teoria das gerações não seria plausível, pois, por exemplo, o direito fundamental à vida compõe tanto os direitos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração. Ou seja, a ideia de que, primeiramente, teriam aparecido os direitos individuais, posteriormente, os econômicos, sociais e o da coletividade, não estaria conforme a realidade. Em verdade, teria ocorrido assim somente no plano interno dos direitos dos países. Já no plano internacional, primeiramente teria surgido os direitos econômicos e os sociais, depois os direitos individuais. Trindade afirma ainda que constitui uma perigosa construção por fazer analogia ao conceito de gerações, as quais se sucederiam no tempo e haveria o desaparecimento de uma para o surgimento da outra. Ele destaca também as distorções verificadas em diversas partes do mundo, como, por exemplo, o fato de que a discriminação, quando relacionada aos direitos individuais e políticos, é condenada veementemente. Entretanto, quando relacionada às disparidades em matéria de salário, de renda, é absolutamente tolerada. As críticas elaboradas por Trindade são apontadas em relação a autores que veem as gerações divididas, em que o surgimento de uma nova implicaria no desaparecimento, na desconsideração das anteriores. Se visto desse ponto, a crítica seria plausível. Entretanto, podemos considerar as diversas gerações, como supracitado, em uma relação dialética e relacionando-as a uma construção histórica. Dessa forma, poderíamos realizar a divisão em gerações para efeitos de estudo e, inclusive, práticos. Como consequência, os fundamentos da crítica ficariam abalados. Em se tratando da Constituição brasileira e sua fundamentação nos direitos humanos e fundamentais, o conteúdo jurídico da dignidade da pessoa humana encontra-se estabelecido na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Kant, onde apresenta o homem como sujeito de direitos e afirma os direitos subjetivos. A dignidade da pessoa humana é por ele considerada como princípio jurídico fundamental e absoluto, além de estar em constante reconstrução e como um direito à afirmação de um projeto individual. A autonomia listada na teoria kantiana teve papel importante na definição da dignidade da pessoa humana e encontra-se no epicentro do conceito sujeito de direito. A noção de ser humano racional, que participa na produção de regra, como manifestação de vontade, constitui característica essencial à definição do sujeito de direitos. Outra característica proveniente da autonomia da vontade é a definição do ser humano como ser capaz de reconhecer seus direitos e deveres e conduzir-se pela sua própria vontade. A dignidade da pessoa humana indica que o sujeito de direitos possui um campo de direitos subjetivos fundamentais. Assegura as liberdades individuais frente ao Estado, que não ocorra violação dos direitos inerentes aos seres humanos. Ao se estabelecer a dignidade da pessoa humana na Constituição, há a determinação de sua supremacia e inviolabilidade. Tais direitos, entretanto, não podem ser considerados absolutos, pois existem casos citados na própria Constituição em que pode ocorrer violação aos direitos fundamentais. Um desses casos é o de que pode ser estabelecido pena de morte na situação de guerra declarada. Decorrente da doutrina kantiana, pode-se concluir que exercer a liberdade em busca de uma vida feliz constitui uma das esferas da dignidade da pessoa humana. A Constituição brasileira assegura que os indivíduos possam buscar seus fins em um ambiente plural,
No Brasil, por existir um Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana teria sido adotada de uma forma ampla e irrestrita, ocorrendo a sua constante reconstrução de acordo com as demandas sociais e individuais. Os direitos fundamentais, estabelecidos com base na dignidade da pessoa humana, encontram-se impetrados em nossa Constituição, já no preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Há de se ressalvar ainda que nem todos os direitos fundamentais são válidos universalmente, ou seja, a todos os cidadãos. Alguns contêm valores que satisfazem o homem em sua posição social específica, como, por exemplo, os direitos cabíveis aos homens trabalhadores. Embora exista uma carga inevitável de subjetividade relacionada à definição de um direito como fundamental, é o princípio da dignidade da pessoa humana que inspira os típicos direitos fundamentais. Há, contudo, princípios ditos fundamentais, os quais não se encontram diretamente embasados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. As influências dos tratados internacionais em relação aos direitos constitucionais encontram-se expressas no artigo 5º, parágrafo 2º de nossa Constituição. Os tratados internacionais de direitos humanos devem ser entendidos como normas que explicitam o conteúdo dos direitos fundamentais previstos pela Constituição. Os tratados internacionais não revogam a Constituição, especialmente as regras constitucionais originárias. Sua função é explicitar como se deve interpretar um direito fundamental em dado momento histórico, segundo o consenso como única forma de fundar valores. Uma importante distinção doutrinária deve ser realizada acerca dos termos direitos humanos e direitos fundamentais. A expressão direitos humanos, ainda e até por conta da sua vocação universalista, supranacional, é empregada para designar pretensões de respeito à pessoa humana, inseridas em documentos de direito internacional. Já a expressão direitos fundamentais é reservada aos direitos relacionados com posições básicas das pessoas, inscritos em diplomas normativos de cada Estado. São direitos que vigem numa ordem jurídica concreta, sendo por isso garantidos e limitados no espaço e no tempo, pois são assegurados na medida em que cada Estado os consagra. Tal distinção, entretanto, não estabelece que exista comunicação entre os direitos humanos e os direitos fundamentais. Em realidade, ambos se comunicam. Se diferenciam por haver mecanismos de implementação mais eficazes dos direitos fundamentais na ordem interna do que na ordem internacional. Assim, visto que foi abordado sobre direitos humanos, ficou claro que sua tutela é indispensável para a promoção da justiça e paz social. A evolução da humanidade mostra que sem direito não há sociedade, sem sociedade não há direito e sem respeito aos preceitos fundamentais do homem não há condições básicas para o crescimento, o desenvolvimento e a proteção do ser. Podemos visualizar que nossa Constituição de 1988 apresenta um texto rígido, contudo, aberto para as inovações dos direitos humanos. A evolução dos direitos humanos, apresentada em gerações de direitos, estão consolidadas na Carta Magna Brasileira. Porém, os novos direitos sociais que estão surgindo deverão ser em breve positivados no nosso sistema legal, visto que sua supressão poderá causar discriminação, cerceamento do direito de liberdade e igualdade, assim como impedimento ao desenvolvimento integral. Assim, todos os seres humanos têm o direito de serem tratados com toda a dignidade e respeito frente às outras pessoas e ao Estado soberano. Os direitos humanos devem ser efetivados e aplicados sempre, pois são resultados de uma luta histórica contra a arbitrariedade do poder, que ainda não chegou ao seu fim. Encerramos aqui os assuntos da nossa segunda videoaula. Espero que tenha ficado claro os conceitos aqui tratados e que vocês tenham gostado.
Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima!